Então, pessoal, a gente vai tratar hoje do Código de Hammurabi, certo? O Código de Hammurabi, ele é um conjunto de leis, é um corpo de leis. Ele é conhecido como um dos conjuntos de leis mais antigos da história da humanidade, certo? É o mais antigo? Não. Porém, ele é conhecido como um conjunto de leis muito antigo, certo? Então, o que a gente pode já observar com relação ao Código de Hammurabi, a estrutura desse Código de Hammurabi? Ainda na Idade Antiga, a formação dos primeiros estados, como eu disse para vocês, a gente sai da pré-história e passa para a Idade Antiga, e uma dessas características é a formação dos primeiros estados. Então, se formando os primeiros estados, as primeiras lideranças, certo? As sociedades humanas elas vão aumentando, os agrupamentos humanos estão aumentando, então isso daí exige uma certa ordem, né? Para que a sociedade não entre em colapso, para que a sociedade não fique desordenada, se exige uma certa ordem. Essa ordem ela tem que existir até hoje. Então, por exemplo, nós brasileiros, o país Brasil, ele precisa de uma ordem. Essa ordem é dada pela Constituição. A Constituição é um conjunto de leis, certo? Que definem direitos e deveres dos brasileiros. Já o Código de Hammurabi, ele foi um conjunto, corpo de leis, certo? Mesopotâmico, criado pelos babilônicos. É importante eu lembrar a vocês que vários povos habitaram a região da Mesopotâmia, entre eles os babilônicos, certo? E o Código de Hammurabi foi criado justamente pelos babilônicos, certo? Tem esse título Código de Hammurabi porque foi durante o governo, certo? Do rei Hammurabi. Está aqui a cabecinha aqui, a cabeça, a estátua, um busto do rei Hammurabi, certo? Então, o Código de Hammurabi, aqui no início do texto, ó, define vários tipos de crimes e a penalidade correspondente a cada um deles. Eis algumas de suas leis, certo? Então, estão aí em parágrafos, discriminado algumas leis do Código de Hammurabi, beleza? A gente vai ler essas leis de uma por uma, vai procurar entender, interpretar essas leis, e depois nós vamos responder umas questões. Então, com muita calma, a gente vai responder essas questões, certo? O Código de Hammurabi define vários tipos de crimes e a penalidade correspondente a cada um deles. Então, se existe um crime, o Código de Hammurabi aponta o que é tratado como crime naquela sociedade e a penalidade correspondente a cada um deles. Eis algumas de suas leis. Como eu disse para vocês, é um corpo de leis. Se um Ailum acusou um ou outro Ailum e lançou sobre ele suspeita de morte, mas não pôde comprovar, o seu acusador será morto, certo? Então a gente já pode observar aqui que ele fala Ailum, certo? Um Ailum é um homem livre, com cidadania plena, certo? Então isso aqui é um título dado a um homem livre, era como eram chamados os homens livres ali na Babilônia, ali na região da Mesopotâmia, certo? Se um Ailum acusou o outro Ailum e lançou sobre ele suspeita de morte, mas não pôde comprovar, o seu acusador será morto. Então, se aquela pessoa acusou a outra de morte, mas não tem como comprovar aquela acusação, então ele será morto, certo? Parágrafo 6. Se um Ailum, tá falando já de novo dos homens livres, certo? Roubou um bem de propriedade de um deus ou palácio, esse Ailum será morto. E aquele que recebeu de sua mão o objeto também será morto. Então a gente já observa uma rigidez. O Código de Hammurabi era um código muito rígido, inclusive com aqueles que tinham a cidadania, que eram livres, certo? A gente já, no primeiro e no sexto parágrafo, a gente vê a presença de termos que eram usados pelos babilônicos
para designar algumas camadas da sociedade, certo? Algumas classes sociais. Como eu disse para vocês, a Mesopotâmia, os povos que habitavam a Mesopotâmia eram povos divididos em classes sociais. Da mesma forma, aí no parágrafo 8, ele diz: se um Ailum roubou um boi, ou uma ovelha, ou um asno, ou um porco, ou um barco, se é de um deus ou de um palácio, deverá pagar 30 vezes. Se é de um musqueum, indenizará 10 vezes. Se o ladrão não tem com que pagar, será morto. Professor, e o que é um musqueum? Porque o Ailum, o senhor já disse que é um cidadão livre. O que é um musquenum? Certo? Musquenum aqui, o próprio texto diz aqui num tipo um dicionáriozinho, diz, ó, pessoa pertencente a um grupo social intermediário entre homens livres e escravos, certo? Se os Ailum eram homens livres, o Musqueum ele era o meio termo, ele não podia ser um homem livre, certo? Mas também não era um escravo. Então a gente já observa aí, mais uma vez, que essa sociedade tinha diversas camadas sociais e a gente vê que tinha uma camada social dos homens livres, certo? Uma camada social dos intermediários, um grupo social intermediário, e uma camada social, obviamente, de escravos. O parágrafo 16 aí em vermelho. Se o Ailum escondeu em sua casa um escravo ou uma escrava fugida do palácio ou de um musqueum, o dono dessa casa será morto. Então a gente já observa aí uma citação a duas camadas sociais aí, certo? Três camadas sociais, o Ailum, o musquenum e o escravo, certo? Então a gente já observa que a sociedade babilônica ali na Mesopotâmia era uma sociedade dividida por grupos sociais. No parágrafo, 229 fala: se um pedreiro edificou uma casa para um Ailum, mas não reforçou o seu trabalho e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, este pedreiro será morto. Se causou a morte do filho do dono da casa, matarão o filho deste pedreiro. Se causou a morte de um escravo do dono da casa, ele dará ao dono da casa um escravo equivalente. Então é até curioso a gente observar a amplitude das leis presentes no Código de Hammurabi, porque o Código de Hammurabi ele era um código de lei social. Então era um código de leis que as pessoas elas podiam consultar para diversas ocasiões, para diversos momentos em que houvesse um delito, houvesse um crime, alguma indiferença, inclusive com relação a construções de imóveis. Então a gente observa aí que ele diz: se um pedreiro construiu uma casa, mas não fez esse trabalho direito, causou a morte do dono da casa, este pedreiro será morto. Se ele causou a morte do filho do dono da casa, o filho dele também será morto, certo? O filho do pedreiro também será morto. Agora, o interessante da gente notar no parágrafo 231, é que ele diz: se causou a morte de um escravo do dono da casa, ele dará ao dono da casa um escravo equivalente. Ah, professor, então, se ele matou porque não fez o trabalho certo, se ele matou o dono da casa, o filho do pedreiro, ele morre. Porém, se a casa caindo, a casa desabando, só um escravo foi morto, certo? Ou dentre as desgraças que aconteceram, um escravo estava lá morto, além dele ser condenado pela morte ali, ele tinha que pagar um escravo também ao dono da casa, aquele que deveria ser indenizado, certo? Então, eis aí alguns parágrafos do Código de Hammurabi. Código esse existente lá na região da Mesopotâmia, certo? Escrito durante a dominação dos babilônicos, certo? Professor, e esse Código de Hammurabi, como é que
os historiadores tiveram acesso a esse Código de Hammurabi, já que ele é um código muito antigo, certo? Os historiadores eles tiveram acesso a esse Código de Hammurabi depois de, de, uma, de um longo período. Os franceses, quando eles dominavam ali no período do Império Napoleônico, dominaram a região ali da África, do Oriente Médio, eles encontraram o Código de Hammurabi. Então, o Código de Hammurabi é esse códigozinho aí, essa pedra gigante aí que vocês estão observando aí na imagem, certo? Ela mede, assim, mais ou menos 2,20 m, 2,30 m por 1,60 m, certo? Hoje esse código ele está lá no Museu do Louvre, lá na França. Então essa imagem aí, essa foto aí que vocês estão observando, é o Museu do Louvre, aí é o local, o espaço do Museu do Louvre. Então, um dia, se vocês tiverem a oportunidade de visitar o Museu do Louvre, lá na França, certo? Um dos museus mais famosos do mundo, vocês vão ver aí o Código de Hammurabi aí, certo? Ele tem 282 leis escritas de forma cuneiforme. Lembrem vocês que eu falei que a escrita ela vai surgir na Idade Antiga e os primeiros vestígios de escrita vão ser com os mesopotâmicos, certo? Então aí nesse código você já observa a escrita cuneiforme em forma de cunha, certo? E como eu tinha falado para vocês sobre as leis, existem diversas categorias de leis nesse Código de Hammurabi aí, certo? Falando sobre comércio, falando sobre falso testemunho, delitos jurídicos, sobre roubo, sobre morte, certo? Sobre serviços, ok? Então, eis aí o texto falando sobre o Código de Hammurabi. Então, vamos às perguntas, certo, pessoal? Então, eu já aviso para vocês que, por favor, já fiquem com o caderno e caneta à mão para a gente poder responder todo mundo junto essas perguntinhas aí, certo? Pergunta, Micaele, desculpa o atraso, não tem problema nenhum, Micaele. Deu para entender direitinho o que a gente falou aqui sobre o Código de Hammurabi, gente? Hein? Deu. Beleza. Posso começar a responder? Queria ouvir os outros também. Thalia, Anderson, Samires. Pode. Tá certo. Então, pronto. Então, pessoal, vamos lá, certo? Tratar aí sobre as questões do Código de Hammurabi. O texto citado é a questão A. O texto citado pode ser classificado como historiográfico, jurídico, filosófico ou literário, certo? O texto aí que a gente fala sobre o Código de Hammurabi, ele é classificado como o quê? Como historiográfico, como jurídico, como filosófico ou literário? Alguém aí se atenta a responder essa primeira questão? Pelo que a gente observou? Eu acho que é jurídico. Quando a gente observa essa primeira questão pela primeira vez, certo? A gente fica com uma certa dúvida. Por quê? Porque já que a gente está falando de história e a gente descobre algumas coisas relacionadas à sociedade babilônica ali na Mesopotâmia com o texto do código, a gente fica na dúvida se ele não pode ser historiográfico ou se ele é jurídico, certo? Neste caso, pessoal, esse texto aí é jurídico. Prestem atenção, o texto citado, que texto citado? O Código de Hammurabi, certo? Então, quando eu falo aqui, o Código de Hammurabi define vários tipos de crimes e suas penalidades. Eis algumas de suas leis. Eu estou falando de um texto jurídico, de jurisdição, certo? Então, a resposta da primeira aí
o texto é classificado como jurídico. Certo, gente? O texto é classificado como jurídico. Beleza? Estou acreditando que vocês estão escutando o que o professor está falando e vocês estão copiando também. Certo? Então a resposta é a primeira questão. O texto é classificado como jurídico. Ponto final. Beleza? Então, acreditando, já que essa resposta é curtinha, que vocês responderam já, vou passar para a segunda, para B. O parágrafo 229 do Código de Hammurabi é uma expressão da pena do talião. Explique. Professor, aí começa a dificultar, porque o senhor disse que está falando aí, o texto está falando do Código de Hammurabi. Não está falando dessa tal pena do talião. O que é essa pena do talião? A pena do talião, certo? É a pena daquela expressão olho por olho, dente por dente, que a gente pode sintetizar como retaliação, certo? O que é retaliação? Retaliação é quando você paga, é quando você trata, quando você devolve uma situação em que você perdeu, em que você teve prejuízo, de forma igual àquela pessoa que lhe prejudicou, certo? Um exemplo disso daí, já que no parágrafo 229 ele fala o seguinte, ó, se um pedreiro edificou uma casa, mas não reforçou o trabalho que ele fez e causou a morte do dono da casa, né, este pedreiro será morto. Isso daí é uma retaliação. Ó, se você agiu, se você trabalhou de forma errada e causou a morte de uma pessoa, então você será morto. Quando eu falo dessa retaliação, só me lembra aqueles exemplos mais claros que a gente vê, aqueles exemplos mais infantis que a gente vê na escola. O Joãozinho beliscou o Marcinho. Ah, Joãozinho, por que você beliscou o Marcinho? Ah, porque o Marcinho me beliscou também, professor. Isso daí, pessoal, por mais simples que seja, é um exemplo bem água com açúcar da lei do talião, que é uma lei de retaliação, onde você causa a uma determinada pessoa uma coisa negativa equivalente àquilo que aquela pessoa lhe causou também, certo? Então, quando ele diz aqui, o parágrafo 229 do Código de Hammurabi é uma expressão da pena do talião? Sim, pois... Estou ditando, certo, pessoal? Sim, pois é sintetizada a expressão olho por olho e dente por dente. Eu acabei de explicar para vocês sobre a pena do talião. Pois é sintetizada a expressão olho por olho, dente por dente. Vírgula. Que de forma clara vem a ser uma retaliação. Sim, pois é sintetizada a expressão olho por olho, dente por dente, vírgula, pois, de forma clara, é uma retaliação. Certo, pessoal? Então, o Código de Hammurabi, na sua base, ela é uma lei de retaliação, certo? Onde aquele que lhe causa mal vai receber o mesmo mal de forma igual, certo? Aquele que lhe causa prejuízo
vai receber, da mesma forma, um prejuízo também, certo? Isso é retaliação. Beleza? Deu para entender direitinho essa segunda questão aí, pessoal? Pessoal do primeiro ano, acorda. Sim? Thalia, não escutei a voz da Thalia ainda. Anderson. Ok? Ana Gabriela entrou agora. Tá tudo tranquilo, Ana Gabriela? Eu vou acreditar que está tranquilo. Certo? A C aí, ó. O que se pode concluir com base no parágrafo 16? Então a gente volta aqui para o parágrafo 16. Se um Ailum escondeu em sua casa um escravo ou uma escrava fugida do palácio de um Musquenum, ou de um Musquenum, não é do palácio do Musquenum, é de um palácio ou de um Musquenum, o dono desta casa será morto. Então, a gente pode observar aí que é a primeira citação de um escravo nesse trecho aí do Código de Hammurabi. Então, o que a gente pode concluir no parágrafo 16? Que a sociedade babilônica, isso daí já é para vocês escreverem. A sociedade babilônica era dividida em classes sociais. E que havia severidade com a penalização dos escravos. A sociedade babilônica era dividida em classes sociais e que havia severidade com a penalização dos escravos. A sociedade babilônica era dividida em classes sociais e que se havia severidade na punição, certo? Dos escravos. Ok? E vamos para a última questão. O que se pode dizer sobre a sociedade babilônica do tempo de Hammurabi, com base nos parágrafos 229, 230 e 231? A gente pode dizer, nessa questão aí, D, certo? Nessa pergunta da D aí, que a sociedade babilônica ela tinha vários grupos sociais e que as penalizações desses grupos sociais eram diferentes de um para o outro. A sociedade babilônica possuía diversos grupos sociais e que as penalizações era diversificada, era diferente de um grupo para o outro, certo? A sociedade babilônica possuía vários grupos sociais e que a penalidade para esses grupos sociais era diferente de um para o outro, certo? Ok, pessoal? Então, a gente falou hoje sobre o Código de Hammurabi, a gente leu em conjunto esse texto aí falando sobre o Código de Hammurabi, a gente descobriu, a gente conheceu esse Código de Hammurabi, certo? A gente observou alguns parágrafos deste Código de Hammurabi, onde a gente viu que a sociedade babilônica ela possuía vários grupos sociais, certo? A gente descobriu aí alguns termos que designavam esses grupos sociais, como Ailum, como Musquenum, certo? Como os escravos, certo? A gente observou essas leis, principalmente essas leis aí que dizem respeito a serviço, certo? Pelo exemplo aí da lei falando sobre o pedreiro, e a gente respondeu essas 4 questõezinhas aí relacionadas ao texto, certo, gente? Então, eis aí